Aula 35, Raul de Leone. Basta saberes que és feliz, e então já o serás na verdade muito menos. Na árvore amarga da meditação, a sombra é triste e os frutos têm venenos. Se és feliz e o não sabes, tem nas mãos o maior bem entre os mais bens terrenos e chegaste à suprema aspiração que deslumbra os filósofos serenos. Felicidade, sombra que só vejo longe do pensamento e do desejo, surdinando harmonias e sorrindo nessa tranquilidade distraída que as almas simples sentem pela vida, sem mesmo perceber que estão sentindo. Raul de Leone foi um grande poeta do final do século XIX e começo do século XX. Ele nasceu em 1895 e faleceu em 1926. Viveu 31 anos. Vamos colocar o texto dele no vídeo. Algumas observações. Primeira coisa, é um soneto. Mas de pronto a gente percebe que esse soneto não é bem simbolista, que é a época dele. E embora seu livro Luz Mediterrânea, publicado em 1922, em plena Semana da Arte Moderna, também esse poema não respira nada de modernismo, tal qual Mário de Andrade, Bandeira, Oswald de Andrade, nada. Por isso que eu o chamo um poeta à margem, um poeta especial, como foi o Augusto dos Anjos. É, por conseguinte, um poeta especial, diferente, que estamos estudando agora. O primeiro, Augusto dos Anjos. Este, Raul de Leone. E faremos depois a Flor Bela Espanca. Há alguns autores que enquadram Raul de Leone em parnasiano. É muito difícil. Menos difícil de considerá-lo simbolista. E mais difícil ainda que alguns o lançam como poeta moderno do século XX. Essa poesia, como outras que veremos, não se trata de uma poesia moderna nem parnasiana. Há nele um sopro filosófico do final do século. Seu poema é de ideias, e mais do que isso, seu poema é pagão. Ele está preso às glórias da Grécia, da Itália, ele está preso ao Mediterrâneo. Tanto é que seu livro chama-se Luz Mediterrânea. É lá que está a cultura, a filosofia e a civilização. Esse é Raul de Leone. Olha o texto. Sem dúvida nenhuma, eu chamo de rima rica a rima que se faz entre palavras de classes gramaticais diferentes. Rica, porque é difícil. Se você tomar o verbo amar, fizer uma rima do verbo amar, você vai encontrar centenas de milhares de palavras para rimar com o verbo amar. Mas quando eu mudo a categoria, advérbio com substantivo, adjetivo com verbo, é um pouquinho mais trabalhoso. Olha então. Primeiro verso, então. Com meditação. Menos com venenos. Olha a riqueza do texto. Embora mão e aspiração sejam pobres, mas
e terrenos com serenos também, mas quando eu chego no primeiro terceto, vejo do verbo ver, com desejo, e distraída, adjetivo, com vida. Essa expressão surdinando harmonias e sorrindo, surdinar é produzir murmúrio, murmúrio suave, falar brandamente, sussurrando harmonias e sorrindo. Basta saberes que és feliz, e então já o serás na verdade muito menos. Aquela música de carnaval, e eu era feliz e não sabia, Raul de Leone responde, precisamente porque não sabia que eras feliz. Mais ou menos uma interpretação. Na simplicidade da vida, na ignorância dos mistérios da vida, é que está a felicidade. Ser feliz é não perceber a própria felicidade. O que falta para muita gente ser feliz é não ter sido infeliz. Nessa simplicidade, nessa harmonia com a vida, com o campo, nessa harmonia com o ambiente que o cerca, sem perceber, a vida anda vagarosamente e ele é feliz e não sabe que é feliz. Diz o poeta que a meditação tem veneno, e se tem. E eu questiono a vida, e quem sou eu? E por que eu vim à Terra? Qual é o princípio? Qual é o design da minha vida? Qual é a razão pela qual fomos projetados? Tudo isso não traz a tranquilidade que ele revela no verso. Nessa tranquilidade distraída que as almas simples sentem pela vida, sem mesmo perceber que estão sentindo. Estou usando uma antologia de poetas de Raul de Leone, da Martins Fontes, escrita versos colecionados por Sérgio Alcides. Já que Raul de Leone fala sobre felicidade, vamos fazer uma intertextualidade com um poema de Vicente de Carvalho, que eu vou ler no livro de minha autoria. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrás, ansiosa e embevecida, é uma hora feliz, sempre adiada, e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, a árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a encontramos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca a pomos onde nós estamos. Raul de Leone nasceu em 1895 em Petrópolis e faleceu em Itaipava em 1926, Rio de Janeiro. Na sua mocidade fez com a família uma viagem de 10 meses, quase um ano, à Europa. O pai era um ministro do Supremo Tribunal Federal, Leone Ramos, nomeado por Nilo Peçanha. Nilo Peçanha era amigo do pai. Nilo Peçanha batizou em crisma Raul de Leone. Essa viagem que a família fez à Europa é que formou a personalidade poética de Raul de Leone. Ficou apaixonado pela cultura italiana, pela cultura grega, pela cultura lusitana, mas em especial pela cultura pagã
aquela cultura anterior ao cristianismo. Toda a poesia dele tem o ar pagão, o ar da Grécia Antiga, da Itália, de Veneza, cidade que ele amou profundamente. De volta ao Brasil, faz a faculdade de Direito no Rio de Janeiro, forma-se. Há uma vaga para deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que deve ser preenchida por eleições. Na época, não havia suplência. Ele se candidata a uma única vaga de deputado. É eleito. Só participa de 6 sessões. Não era sua vocação. Não era. Certamente não era sua vocação política. Amigo do Nilo Peçanha, é nomeado embaixador de Cuba. Vai para Cuba de navio. O navio faz um intervalo na Bahia. Ele volta para o Rio de Janeiro e abandona a embaixada cubana. Circunstâncias que o seu padrinho político não gostou, o presidente da República. O problema é, se eu posso opinar, é que ele era muito boêmio, excessivamente boêmio. O que lhe apaixonava não era o deputado, não era ser ministro do Supremo, se ele quisesse seria, não era ser embaixador em Cuba. O que Raul de Leone queria era a boemia. Bandeiras, poeta Manuel Bandeira disse: nunca vi um poeta tão inteligente como Raul de Leone e tão burro na sua doença, em comandar sua doença, que essa boemia já lhe pegou no início da juventude, pegou com a tuberculose, com a qual lutou até o resto da sua vida. Então, Manuel Bandeira o chama de inteligente, de burro. E ele tinha autoridade para falar isso, Manuel Bandeira, porque também era tuberculoso e viveu muito tempo. Controlou sua doença e superou. Mas Raul de Leone, ele era boêmio. Varava as madrugadas declamando poesia para os amigos, que não eram poucos, inclusive Sérgio Buarque de Holanda, seu amigo, com o qual participava das suas boemias, e ouvia dele as declamações poéticas. Conseguiu ser nomeado embaixador no Uruguai, em Montevidéu, também fez embaixada no Vaticano, mas a sua vocação era uma vocação de boêmio. Publicou seus livros na Semana da Arte Moderna, e não tem nada de arte moderna, não participou da Semana de Arte Moderna e intelectualmente rejeitou todas as regras, toda a inovação proposta pelo modernismo. Outro poema dele. História antiga. No meu grande otimismo de inocente, eu nunca soube por que foi. Um dia ela me olhou indiferentemente, perguntei-lhe por que era. Não sabia. Desde então, transformou-se de repente a nossa intimidade correntia em saudações de simples cortesia e a vida foi andando para a frente. Nunca mais nos falamos. Vai distante, mas quando a vejo, há sempre um vago instante em que meu mudo olhar no meu repousa e eu sinto, sem, no entanto, compreendê-la, que ela tenta dizer-me qualquer coisa, mas que é tarde demais para dizê-la. Uma intertextualidade com Guilherme de Almeida? Mais ou menos a mesma coisa. Passa a vida olhando uma mulher,
Os dois talvez tímidos, não se diz, não se confessa, não declara o amor, o tempo passa, e quando há uma certa coragem em dizer, o tempo já sufocou a vida e o amor ficou preso na garganta. Olha essa de eu, Guilherme de Almeida, no livro de minha autoria. Essa que eu hei de amar perdidamente um dia, será tão loura e clara e vagarosa e bela, que eu pensarei que é o sol que vem pela janela trazer luz e calor a esta alma escura e fria. E quando ela passar, tudo que eu não sentia da vida há de acordar no coração que vela, e ela irá como o sol, e eu irei atrás dela como sombra feliz. Tudo isso eu me dizia quando alguém me chamou. Olhei, um vulto louro e claro e vagaroso e belo, na luz do ouro do poente me dizia adeus, como um sol triste, e falou-me de longe. Eu passei ao teu lado, mas ias tão perdido em teu sonho dourado, meu pobre sonhador, que nem sequer me viste. Já disse que Raul de Leone morreu muito cedo. Já disse que a sua poesia é filosófica e repleto de ideias. Já disse que é o poeta do paganismo no Rio de Janeiro, quer reencarnar a cultura greco-latina em pleno modernismo. Já disse que morreu com 31 anos de idade. Ele era um atleta. Embora tenha morrido tuberculoso, levado pela boemia, mas ele era um atleta do remo e de bicicleta. Jovem, diz os historiadores, muito bonito, um porte muito bonito, muito elegante. Há uma história que me lembrei dela agora. Em 1976, a sua mulher estava junto numa solenidade em Petrópolis, inaugurando um busto de Raul de Leone, que havia morrido no começo do século, em 26. E a sua mulher já velha, com 89 anos de idade, que viveu com ele pouco tempo, talvez 5 anos. E perguntado, o jornalista se aproximou dela e perguntou sobre o marido. Ela falou, quando eu vejo a fotografia dele e lembro que ele era meu marido, mas honestamente ele era tão bonito, que parece ser o meu filho ou o meu neto. Essas palavras da esposa na inauguração de um busto em Petrópolis. Mais um detalhe da vida dele, de elite social. O pai muito rico, de prestígio muito político. Amigos do presidente da República, que eu tinha até como um filho. Nilo Peçanha, 2 vezes presidente, quando assumiu como vice e depois como presidente da República. O pai dele, o pai de Raul de Leone, foi prefeito de Niterói. E, como já disse, ministro do Supremo Tribunal Federal. Tristão de Ataíde faz uma referência a poesias de Raul de Leone. Parece poesia de ontem. Quer dizer, o que ele quer falar, não de hoje, não dessa confusão, desse movimento revolucionário moderno. Ingratidão. Nunca mais me esqueci. Eu era criança e em meu velho quintal ao sol nascente
plantei com minha mão ingênua e mansa uma linda amendoeira adolescente. Era mais rútila e íntima esperança. Cresceu, cresceu, e aos poucos, suavemente, pendeu os ramos sobre um muro de frente e foi frutificar na vizinhança. Daí por diante, pela vida inteira, todas as grandes árvores que em minhas terras, num sonho esplêndido, semeio, como aquela magnífica amendoeira, florescem nas chácaras vizinhas e vão dar fruto no pomar alheio. Machado de Assis não deixa por menos. A Agulha e a Linha, um conto magnífico de Machado de Assis. Mais ou menos assim, mais ou menos. Enquanto a costureira está bordando um vestido para a madame ir ao baile, a menina ir ao baile, a donzela ir ao baile, há um diálogo entre a linha e a agulha. Quem é mais importante? A agulha fala que abre caminhos em paz, sem ela é impossível que a linha preencha os vazios. A linha fala que absolutamente. Quem dá cor ao vestido é a minha cor, quem dá movimento ao vestido é o meu movimento. Termina o vestido, depois da discussão, a costureira pega da agulha e coloca em seu lugar, espeta, e a linha fala: quem agora vai ao baile dançar com o embaixador? Quem vai dançar com os príncipes, enquanto você fica aí nesse quartinho de costureira? E Machado de Assis termina: eu também abri o caminho para muita gente canalha. É o caso, é o mesmo caso, é o mesmo tema desse poema que acabamos de ler. Aos que sonham. Não se pode sonhar impunemente. Aos que sonham, não se pode sonhar impunemente um grande sonho pelo mundo afora. Porque o veneno humano não demora em corrompê-lo na íntima semente. Olhando no alto a árvore excelente que os frutos de ouro esplêndidos enflora, o sonhador não vê e até ignora a cilada rasteira da serpente. Queres sonhar? Defende-te em segredo e lembra a cada instante, a cada dia, o que sempre aconteceu e acontece. Prometeu e o abutre no rochedo, o Calvário e o filho de Maria e a cicuta que Sócrates bebeu. Quer ser um líder político? Quer ter ideias revolucionárias? Cuidado! Lembra do que sofreu Prometeu, aquele que roubou o fogo do céu e que, por ordem de Júpiter, foi acorrentado. E no mesmo tempo em que uma ave lhe comia o fígado, e o fígado sempre crescia para gerar mais dor, foi Hércules que livrou desse tormento. Não se esqueça do Calvário do Filho de Maria. Revolucionário à cruz. E não se esqueça de Sócrates, que apenas quis educar os jovens, indicar um novo caminho para os jovens. E foi condenado por deturpar a juventude. Talvez por imaginar um ateísmo, talvez. Enfim,
a dizer aos jovens aquilo que não se dizia na época. Obrigado a tomar cicuta, o veneno. Não se pode sonhar impunemente. Vários brasileiros sonharam impunemente e tiveram a sua tortura. Desgraçado é o país que precisa de heróis. Raul de Leone foi um dos poetas mais lidos no Brasil, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Embora tenha escrito e publicado o livro em 22, na década de 40 e 50, seus livros eram divulgados. Seus livros tiveram 10 edições, reedições. Era muito comum a declamação de poesias de Raul de Leone. O modernismo chegou e estanca um pouco, mas em 40, em 50, retorna Raul de Leone. Legenda dos dias. O homem desperta e sai a cada alvorada para o acaso das coisas. E a saída leva uma crença vaga, indefinida, de achar o ideal em alguma encruzilhada. As horas morrem sobre as horas. Nada. E ao poente, o homem, com a sombra recolhida, volta pensando: se o ideal da vida não veio hoje, virá na outra jornada. Ontem, hoje, amanhã, depois. E assim, mais ele avança, mais distante é o fim, mais se afasta o horizonte pela esfera. E a vida passa, efêmera e vazia, um adiamento eterno que se espera numa eterna esperança que se adia. Uma intertextualidade com Olavo Bilac. Ele está dizendo que a esperança, né? O homem vive, almeja alguma coisa, e amanhã não é bem hoje, é depois de amanhã, também não deu, quem sabe mais um mês, quem sabe. Quer dizer, é a esperança. Ou seja, a vida é um espelho que foge. Olavo Bilac, dizendo a mesma coisa. Bendito que na terra o fogo fez e o teto, e o que uniu a charrua ao boi paciente e amigo, e o que encontrou a enxada, e o que do chão abjeto fez aos beijos do sol o ouro brotar do trigo, e o que o ferro forjou, e o piedoso arquiteto que ideou, depois do berço e do lar, o jazigo, e o que os fios urdiu, e o que achou alfabeto, e o que deu esmola ao primeiro mendigo, e o que soltou ao mar a quilha e ao vento o pano, e o que inventou o canto, e o que criou a lira, e o que domou o raio, e o que alçou o aeroplano. Mas bendito entre os mais, o que no dó profundo descobriu a esperança, a divina mentira, dando ao homem o dom de suportar o mundo. Eugenia. Nascemos um para o outro dessa argilha de que são feitas criaturas raras. Tens legendas pagãs nas carnes claras, e eu tenho a alma dos faunos na pupila. Às belezas heróicas comparas, e em mim a luz olímpica cintila. Grito em nós
todas as nobres taras daquela Grécia esplêndida e tranquila. É tanta glória que nos encaminha em nosso amor de seleção profundo, que eu ao longe ouço o oráculo de Eleusis. Se um dia eu fosse teu e fosses minha, o nosso amor conceberia um mundo e de teu ventre nasceriam deuses. Esta poesia foi uma poesia histórica de Raul de Leone. Existia uma editora no Rio de Janeiro que publicava ela em metal, para ser pregada em casa ou para dar de presente a alguém, em metal. E vendeu muito. Só que eu sou obrigado a dizer alguma coisa que poucas pessoas perceberam. Primeiro, está aí no vídeo a poesia. O nome da poesia não é Eugênia, como se pensava. E alguns autores colocavam, inclusive, acento. Eugênia, como se fosse uma namorada. Não é Eugênia, é eugenia. Ciência que tem por fim estudar as maneiras de aprimorar a raça humana. Por conseguinte, sou obrigado a dizer, com muito respeito, que essa poesia é racista. Eugenia. E observa, nascemos um para o outro dessa argila, desse barro, de que são feitas criaturas raras, que nós dois somos criaturas raras. Outros não. Outros não. Raul de Leone tem um artigo no jornal da época em que ele publicou contra a imigração no Brasil. Evitar a imigração, principalmente do mundo asiático, para que o Brasil pudesse fazer uma raça diversa. Então observa o andamento dessa poesia que poucas pessoas perceberam. Tens legendas pagãs nas carnes claras. Você é branca, loura. Tens legendas pagãs. Legenda quer dizer, na tua carne clara, a legenda de quem tu és. Eu leio na tua pele a sua constituição física. E eu tenho a alma dos faunos nas pupilas, a divindade campestre, a divindade grega, fauno, entre os antigos romanos, na minha pupila, na minha origem. Eu sou produto de uma evolução. Às belezas heróicas te comparas, estou lá atrás do mundo grego, e em minha luz olímpica cintila, luz, da Grécia Antiga. Grita em nós todas as nobres taras daquela Grécia esplêndida e tranquila, taras, características hereditárias que privilegia o ser humano de hoje quando busca no passado a sua constituição física. É tanta glória que nos encaminha em nosso amor de seleção profundo, que ao longe eu ouço o oráculo de Eleusis, cidade da Ática, a noroeste de Atenas. Eu ouço o oráculo de Eleusis. Se um dia eu fosse teu e tu fosses minha, e esse fosses não é meramente verbo ser, é cruzamento sexual, é isso que ele está dizendo. Se um dia tu fosses, se eu fosse tua e tu fosses minha, qual é o resultado disso? Uma nova raça. O nosso amor conceberia um mundo branco, um mundo loiro,
o mundo mais elevado, segundo ele, e de teu ventre nasceriam deuses, super-homens, iguais aos deuses gregos. Eu sou o professor Jorge Miguel. Estou dando aula de português. Estou fazendo agora o que eu sempre fiz na minha vida. Dei aula de português e também de direito penal na Universidade Mackenzie. A minha formação é de advogado, mas adoro a língua portuguesa e quero dar meu testemunho. Trabalhei tranquilamente como advogado, defendendo o Estado de São Paulo, o governo de São Paulo como procurador, porque eu gosto da língua portuguesa e ela me auxiliou muito nas questões jurídicas. É um depoimento que eu faço aos jovens. Quem sabe a língua portuguesa é poliglota no próprio país, entende qualquer artigo de medicina ou de economia, de direito ou de sociologia, e sabe interpretar leis. Um grande jurista que só sabe apenas só direito, não sabe nada de leis. É preciso mergulhar no idioma, na palavra. Então, estou recordando aqui com vocês as aulas que eu dei no Colégio Rio Branco, as aulas que eu dei no Dante Alighieri, as aulas que eu dei no cursinho pré-médico, no cursinho Anglo, professor de cursinho, professor de colégio. Essa é a aula 35, falamos sobre Raul de Leone. Basta saberes que és feliz, e então já o serás na verdade muito menos. Na árvore amarga da meditação, a sombra é triste e os frutos têm venenos. Se és feliz e o não sabes, tem nas mãos o maior bem entre os mais bem terrenos e chegaste à suprema aspiração que deslumbra os filósofos serenos. Felicidade, sombra que só vejo longe do pensamento e do desejo, surdinando harmonias e sorrindo. Nessa tranquilidade distraída, que as almas simples sentem pela vida, sem mesmo perceber que estão sentindo. A minha pátria é a língua portuguesa.